Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Andréia Salomão. E se você é novo por aqui, eu peço que se inscreva e ative o sininho das notificações. Estou colocando o vídeo todos os dias para abençoar a sua vida, assim como o Senhor tem abençoado a minha. Nós estamos falando essa semana sobre intimidade com o Senhor. Eu não tenho medo em afirmar que tudo que nós precisamos na vida, tudo que nos falta, está escondido nessa intimidade. Quando nós temos intimidade com o Senhor, todos os nossos problemas eles podem se resolver. Às vezes nós temos muito uma relação com Deus, uma relação mais formal, uma relação às vezes dentro de uma religião, dentro de um templo, e falta ainda para nós uma relação com Deus de intimidade na vida, no cotidiano. E aí, como que muitas vezes eu vejo acontecer na nossa vida? Nós temos um momento bom de louvor, um momento bom de uma inspiração em algum lugar, em alguma igreja, mas no dia a dia nós sofremos com ansiedade, nós sofremos com as nossas derrotas, nós sofremos com problemas que se repetem. Muitas vezes são relacionamentos ruins, relacionamentos conjugais ruins, muitas vezes é a falta do dinheiro que não se resolve, muitas vezes é aquela educação de filho que não consegue avançar. São tantas as questões e as pessoas estão sofrendo. Hoje eu vejo os filhos de Deus, os filhos de Deus que têm direito a toda a herança que vem direto do trono de Deus, vivendo com muita ansiedade, com muito sofrimento no dia a dia, com falta às vezes a alegria, falta às vezes a leveza de uma vida com Deus. E aí você pode me dizer, mas André, eu já tenho intimidade com Deus, eu já tenho as minhas práticas religiosas, e eu digo que bom que você já tem. Mas o que eu tenho aprendido aos pés do Senhor é que sempre tem um nível maior de intimidade. Então se nós já temos, glória a Deus, mas o Senhor ele quer nos levar para águas mais profundas, ele quer fazer a gente experimentar coisas que nós não experimentamos, vitórias que nós não alcançamos ainda. E por que isso? Porque o amor dele é tão grande, que ele não está satisfeito com tudo aquilo que ele já nos deu, porque ele tem muito mais, porque ele é tão rico, ele é galardoador. Né? Essa palavra é uma palavra que às vezes confunde um pouco o que é galardoador, né? Então a palavra de Deus diz que o Senhor ele é galardoador dos que o buscam. Então quando nós buscamos ao Senhor em espírito e verdade, quando nós buscamos ao Senhor na nossa essência, na nossa verdade, na intimidade com Ele, ali na porta do quarto fechado, a porta fechada, Ele é galardoador, ou seja, Ele é recompensador. Isso que significa o galardão é recompensa. Então para os que o buscam, Deus dá a recompensa por o que está buscando. Então tudo que nós já buscamos, tudo que nós já vivemos do Senhor, eu posso afirmar para você sem saber qual é o nível de intimidade que você tem. Ainda está pouco, porque Ele pode dar muito mais, porque Ele é dono de todas as coisas. Ele é o Senhor, dono de todas as coisas. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o Deus todo-poderoso de tudo isso que nós estamos vivendo. Então tudo que nós vivemos ainda é pouco, perto de tudo que Ele quer dar para nós. Para inspirar essa conversa e para nos convencer de que isso realmente é verdade, né? Eu quero chamar vocês para meditar um pouco numa passagem bastante conhecida que está em Lucas 15, que fala sobre o filho pródigo. Todo mundo já conhece essa história, com certeza, né? É uma história das mais conhecidas da Bíblia. Vamos pegar aqui então, quando o filho, ele se arrepende. O filho estava longe e se arrepende, né? E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e a tua vista, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei a melhor veste, e vestiu, e ponde um anel em sua mão, dando para ele, né, aquela certeza de que ele é da família, daquela família, que ele é filho desse pai, e sapatos nos pés. E trazei um novilho cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e vive novamente, tinha se perdido e foi achado, e eles começaram a alegrar-se. É interessante que muitas vezes nós não nos identificamos, até porque conta aqui, né, que o filho pródigo foi só curtir a vida, e muitas vezes eu e você nem fomos, ou às vezes até fomos, né, curtir a vida. Mas o mais importante que eu queria trazer para vocês hoje, para nós, dessa passagem, é que esse filho, ele saiu, ele afastou da presença de Deus, da presença do pai, né, porque é a figura de Deus nesse homem, nesse pai. E muitas vezes nós nos afastamos, não foi para curtir a vida, ou para gastar o dinheiro, como aconteceu com o filho pródigo, e pode até ter também, mas muitas vezes nós nos afastamos do pai, nos afastamos desse amor para a correria do dia a dia, para dar conta das coisas, né? Então quantos de nós não levantam o dia meio que atrasado, meio na correria? Quantos de nós passamos às vezes anos
só indo à igreja ali no domingo, ou talvez nem indo à igreja, então afastado nesse sentido e por motivos, vamos dizer, entre aspas, lícitos, né? Porque são motivos de dar conta da própria casa, de correr atrás do recurso financeiro, de educar os filhos, de viver um casamento, enfim, uma profissão. São tantas as coisas que nos afastam dessa presença. Então esse filho, ele estava na presença, ele afasta da presença. E quando nós afastamos da presença, nós experimentamos o gosto do mundo. E esse gosto do mundo pode ter um gosto no primeiro momento até doce, né, de viver uma vida, de curtir muitas outras coisas, mas o amargo, ele vem na sequência. E o que é esse amargo? São as dores que ficam na nossa alma. Então, quando nós afastamos dessa presença diária do Senhor, quando nós afastamos da intimidade verdadeira, mesmo que, talvez, como eu tenho dito aqui, nós temos uma conversa diária com Deus ali, mas é sempre na superficialidade, sempre nas práticas religiosas, mas nós não estamos de verdade nessa presença. Então, nós pagamos, nós recebemos isso aí como paga, nós recebemos a dureza do nosso coração, as dores do nosso coração, as dores da nossa alma, as tantas dores de relacionamentos não legais, de dores de maneira geral. E eu falo isso com você com muita propriedade, porque foi isso que aconteceu comigo. Então a gente fica adulto e vai correr atrás do prejuízo, né? Ou vai viver a vida, vai responder às tantas responsabilidades, casa, tem filho e todas essas coisas, vai trabalhar. E eu fiquei longe disso. E quando eu voltei para essa intimidade, quando eu resolvi buscar intimidade de verdade, em espírito e verdade, eu vi que a minha alma estava extremamente machucada. Eu vivia numa situação de ansiedade que não tinha fim. Eu tinha muitas decepções com pessoas, decepção amorosa, muita machucadura, muita dor dentro de mim e eu não tinha noção. Eu não tinha essa noção, mas quando a gente fica de frente à luz, verdadeiramente de frente à luz, as trevas, elas têm que se apresentar e elas têm que sair. E isso que aconteceu comigo. Então, quando eu comecei a buscar essa intimidade, isso aconteceu dentro da pandemia, né? Até por toda a situação da pandemia, né? Todos nós, né, tivemos experiências fortes na pandemia. E quando eu busquei mais a Deus nesse período, eu fui vendo a luz de Deus iluminou cantos no meu coração, na minha alma, que eu nem sabia, que eu estava tão machucada, que eu estava precisando tanto de ajuda. E a forma que o meu eu respondia era numa ansiedade sem fim. Então eu vivia debaixo de muita ansiedade, de muita pressão, de muita correria, de muita angústia. Era assim que eu vivia. Mas parecia que estava tudo bem, porque corria tanto que parecia que estava tudo bem. Quando chegou naquele período da pandemia, é que apareceu todas as minhas dores. E o que aconteceu? O que aconteceu foi o que acontece aqui nessa passagem maravilhosa do Filho Pródigo. Eu cheguei diante de Deus com a minha alma espedaçada, com tanta ansiedade, com tanto sofrimento. Mas o que o Senhor fez? O que o Pai fez? Ele teve pressa em me curar. E eu já fiz eu deixei alguns vídeos já aqui no meu canal, vou deixar uma playlist aqui falando sobre o que eu passei, que foi sobre os bloqueios emocionais. O tanto que eu estava machucada e não sabia. E eu comecei a ver, o Senhor começou a me mostrar isso, quando Ele trouxe roupa nova, anel novo, sapato novo, e começou a fazer uma festa comigo. Eu fui vendo o tanto que eu precisava ser curada. Mas o Senhor tinha mais pressa em me curar do que eu de ser curada. Então, quando a gente se coloca na presença do Senhor, é isso que acontece. Ele começa a nos curar. Não é possível, eu queria falar muito com você, não é possível viver a vida plena que Deus tem para nós se nós não formos curados na nossa alma. Se nós não olharmos para isso com muita responsabilidade, com muito amor por nós mesmos, não é possível você ser a esposa que você quer ser, o marido que você quer ser, o filho que você quer ser. Não é possível você ter a prosperidade que você busca se a sua alma não for curada antes. Então Deus tem pressa em arrumar isso para fazer a festa, para começar a se alegrar com você. E foi esse o processo que eu passei. Quero deixar a playlist aqui para você, para que você também siga esse caminho de cura, porque Deus tem pressa em te curar. Então, uma das coisas mais importantes que nós temos quando nós vivemos a intimidade verdadeira com o Senhor é a cura da nossa alma, é a cura do nosso coração, aquelas dores que às vezes a gente guarda uma vida inteira, mas a vida plena, ela passa por essa cura, por essa libertação. E essa é a vontade de Deus para mim e para você. Espero que faça sentido isso para você. Se fizer, curta o vídeo, encaminhe. E amanhã nós vamos falar mais sobre essa intimidade que é curadora, que é libertadora e que traz para nós o melhor de Deus. Obrigada pela sua companhia e até amanhã, se Deus quiser.